Engin Temel, um turco de 24 anos que, além de famoso, se tornou um empresário de sucesso em Istambul e era dono das melhores baladas LGBT. Ele teve sua vida interrompida em um dos mais misteriosos casos da história criminal da Turquia. Oi pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Gisele Ildes e sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. E hoje eu vou contar esse caso que, infelizmente, até hoje não tem solução. E eu sei que vocês gostam de assistir casos solucionados, mas não pula esse vídeo, porque se esse caso for esquecido, ele vai ser prescrito, e logo, tá? Então, mas eu vou explicar mais sobre isso no final do vídeo. Então hoje eu vou contar para vocês a história do Engin Temel. Ele nasceu no dia 2 de julho de 1984 em Malatya, na Turquia. O pai dele era professor de matemática, ele dava aulas na universidade e a mãe dele era bancária. E além do Engin, eles também tinham outro filho. Na época da escola, o Engin sempre foi um aluno muito dedicado, ele se interessava muito por informática e inglês, e além de estudar, ele também gostava muito de esportes, jogava basquete muito bem e chegou a ser o capitão do time da escola. E o time dele ganhou diversos campeonatos enquanto o Engin participava do time. E a família do Engin tinha uma condição financeira estável, então eles sempre deram tudo o que os filhos precisavam. E depois do Engin completar 18 anos, eles deram para ele um carro de presente, um Fiat Coupé, acho que é assim que se fala. E aquilo ali foi tipo uma espécie de empurrão na vida, o que é muito comum de acontecer aqui em famílias turcas. E apesar disso, o Engin sempre foi muito independente, ele não queria ser sustentado e nessa época ele começou a trabalhar como modelo e ao mesmo tempo ele se dedicou a estudar muito para conseguir passar na prova da aeronáutica, para cursar o ensino superior. Porque assim como no Brasil, a prova da aeronáutica aqui também é extremamente difícil passar. Mas em 2004, quando o Engin estava ali com 19 para 20 anos, ele consegue passar e então ele se muda para Istambul, onde ele começa a estudar engenharia de aeronaves. E nesse período, os pais dele queriam bancar ele em Istambul, mas a família do Engin conta que ele sempre foi um homem muito batalhador e logo que ele chegou em Istambul, ele decide procurar um emprego, porque segundo as palavras dele, ele não queria dar trabalho à família. Então ele consegue um emprego para trabalhar como garçom em uma balada e bar LGBT que se chama Love e que existe até hoje. Essa balada está localizada em Şişli, em Istambul. É uma balada frequentada pela socialite turca, então além de empresários, muitos artistas famosos frequentam o local. E depois que o Engin começa a trabalhar lá, ele foi chamado para trabalhar em outras baladas e bares LGBT de Istambul também, porque ele era muito bom no que fazia. Além de ser muito dedicado, ele tinha uma energia diferente. Os amigos contaram que ele trazia uma luz ou um brilho para o local. Ele estava sempre feliz e alegre e fazia amizades com muita facilidade e com o tempo ele ficou tão conhecido que ele começa a atrair um público maior. Todo mundo queria estar na festa onde o Engin estava. Não importava o dia, se o Engin estava trabalhando, a casa noturna lotava. Ele continuava estudando durante o dia e trabalhando durante a noite e apesar de ele trabalhar em baladas, o Engin não consumia bebidas alcoólicas, ilícitos e também não fumava. E é importante falar isso porque essa informação aqui bate de frente com uma das teorias da conspiração que vão surgir depois e que eu vou falar melhor no final do vídeo. Então, além da dedicação com o trabalho dele, ele também se dedicava muito a cuidar do seu corpo. O tempo livre que o Engin tinha, ele passava na academia e praticando esportes, e ele sempre foi muito preocupado com a sua alimentação também. Apesar de trabalhar na madrugada, ele tentava manter uma vida saudável. E depois de um tempo trabalhando como garçom, ele recebe uma promoção e passa a ser gerente da balada Love. E com o passar dos anos, ele passa a ser sócio também. Além dos negócios que ele tinha ali com a balada, ele também vai ser sócio de um cabeleireiro e de uma loja de CDs. Mas depois de um tempo, ele vende essas sociedades e passa a ficar somente com a balada. E nessa época, que foi aproximadamente 2 anos depois dele chegar em Istambul, ele estava muito ocupado com os negócios e isso faz com que ele tome uma decisão
decisão. Ele liga para o pai dele e conta tudo o que estava acontecendo para o pai e pergunta para o pai se ele podia trancar a faculdade para aproveitar esse período que ele estava ganhando dinheiro, e o plano dele era terminar a faculdade depois. O pai aceita e fala para ele fazer isso sim. E eu achei essa parte aqui da história dele tão interessante, dá pra ver o respeito, né, que o Engin tinha com os pais dele. Porque nesse ponto aqui ele já tinha 22 anos, ele era um homem independente, né, pagava suas próprias contas, não precisava pedir permissão pro pai. Mas mesmo assim ele fez. E é importante falar também que os pais do Engin estavam sempre ali acompanhando, né, todo o desenvolvimento do filho lá em Istambul, apesar de que os pais moravam bem longe, né, eles moravam lá em Malatya. De vez em quando eles iam para Istambul e passavam alguns dias lá com o filho, e o pai dele conta que até foi na balada um dia para conhecer e estava muito orgulhoso do sucesso que o filho estava tendo. E com o passar dos anos, o Engin fica realmente famoso e amigo de muita gente famosa também. Grandes artistas da TV turca iam na balada só para ficar perto do Engin. E nessa época, outros bares e baladas LGBT entram em contato com ele e ele passa a se tornar sócio de outros lugares também. Então ele tinha uma parceria de 10% na balada Love e outra parceria de 17% no Andon Bar, que eu acredito que não existe mais esse bar aqui. E ele tinha também uma parceria com uma outra balada que não foi falado aqui o nome dessa outra balada ou bar, tá? Lá de Istambul também. Aliás, gente, para quem não sabe, Istambul tem uma comunidade LGBT muito grande, tem baladas maravilhosas. Até comentei em um outro vídeo aqui no canal que eu sou super afim de visitar uma dessas baladas LGBTs lá de Istambul, principalmente as baladas onde tem os dançarinos de dança do ventre masculina, que eu sou super afim de assistir o show deles. Bom, mas então ele estava lá, né, fazendo aquele sucesso todo. Essa era a vida empresarial do Engin. Mas agora vamos falar sobre a vida amorosa dele, como é que estava. Bom, pelas fotos vocês conseguem ver que ele era um homem de tirar o fôlego, né? Muito bonito, além disso era um homem sadio, vamos dizer assim, né? Não fumava, não bebia, não usava ilícitos e ainda era um cara muito legal, muito querido, trabalhador e é claro que atraía os olhares de todos. E o Engin não perdia tempo, tá? Ele era muito namorador. Os amigos contam que ele era conhecido como Engin in Love. E ele namorava todo mundo. E as pessoas brigavam por ele também, tá? Teve um episódio que foi ali testemunhado por várias pessoas, onde duas artistas famosas, mas famosas mesmo, estavam em uma das baladas ali, né, onde a festa estava acontecendo, e elas estavam dentro do banheiro, e as duas brigaram dentro do banheiro por causa do Engin. Bom, o Engin, então, era um sucesso total, né? Arrasava ali corações. Bom, essa era a vida do Engin, então, e agora nós vamos pular, né, para o ano de 2008, que é o ano que o crime vai acontecer. No início de 2008, teve um acontecimento muito trágico na vida do Engin, que abalou ele demais, deixou ele muito triste, e que muitos acreditam que tem uma certa ligação espiritual com a vida do Engin também. Bom, no dia 8 de fevereiro de 2008, ele organizou uma festa para uma amiga dele que se chama Hazal Muezinoğlu, que era uma modelo muito conhecida aqui na Turquia, porque ela foi Miss Turquia 2004. Ela era uma mulher muito linda e que era amiga íntima do Engin. Então, por esse motivo, ele organizou uma festa de aniversário para ela em uma das baladas onde ele trabalhava. E foi interessante porque essa festa era uma festa de aniversário dela. Só que ela escolheu ir vestida de noiva na festa. E ela, quando ela chega lá, ela fala para todo mundo, não, eu coloquei esse vestido aqui porque meu sonho é se casar. Eu quero me casar algum dia e eu quero usar esse vestido. Agora, o triste dessa história também é que ela não sabia, né? Que parece que de alguma forma ela sentiu que aquele seria o último dia que ela iria usar aquele vestido. Por quê? Logo depois de sair da festa, ela pegou carona com um primo dela, então esse primo estava dirigindo o carro, e ela estava no banco de carona e fora ela também tinha um outro amigo junto com eles nesse carro. Então eles estavam lá em Istambul e o primo, infelizmente, ele se perdeu na direção e bateu em um poste. A batida não foi extremamente assim, sabe, aquela batida horrorosa e tal, comparando assim com outros acidentes, né, de carro. Só que o problema é que ele bateu nesse poste e todos que estavam dentro, os três, acabaram perdendo a vida por causa da descarga elétrica
da fiação do poste. E isso tudo foi um pesadelo na vida do Engin. Ele ficou arrasado depois disso e amigos contam que ele nunca se recuperou desse baque que a vida deu nele. E esse acidente aconteceu no dia 8 de fevereiro de 2008. E era aproximadamente 6h30 da manhã quando eles bateram o carro. E aqui que vem a conexão espiritual que todo mundo acredita, tá? Porque tudo que vai acontecer com o Engin vai acontecer praticamente no mesmo horário e praticamente no mesmo dia, só que 10 meses depois. Que foi no dia 9 de dezembro de 2008. Nesse dia, o Engin foi trabalhar normalmente e ele termina o trabalho dele lá na balada, perto das 6 horas da manhã. E nesse dia estava chovendo muito, então ele decidiu dar carona para alguns amigos dele. Ele sai da balada então de carro, né? O Engin tinha o seu próprio carro e junto com ele tinham outros 5 amigos. Bom, no caminho de volta para casa, então, ele deixa 2 dos amigos na casa deles e continua com os outros 3 dentro do carro. E quem estava com ele nesse dia era um amigo dele que dividia o apartamento com ele, um outro amigo, e a terceira pessoa era a namorada dele, que era uma mulher trans. Bom, todos eles então seguiram para o apartamento do Engin e o combinado era que todos eles iriam dormir no apartamento do Engin naquele dia. Então o Engin para o carro na frente do prédio e pede para os 3 descerem, porque estava chovendo, ele não queria que ele ia estacionar o carro, então para que ninguém tivesse que pegar mais chuva e tal. Então desce do carro a namorada dele, junto com os outros amigos, os 2, né? E os 3 entram no edifício e sobem para o apartamento do Engin, porque eles também tinham a chave. Enquanto isso, o Engin pega o carro, então, e vai colocar no estacionamento. Demora aproximadamente 3 minutos para estacionar o carro e depois ele volta correndo ali na chuva, né? E assim que ele entra no edifício, 2 pessoas, 2 criminosos que estavam ali escondidos, estavam armados, simplesmente atiram nele. E foi um tiro na cabeça e o outro no peito. Logo depois, então, esses 2 criminosos saem do edifício e fogem do local. Os amigos, né, do Engin e a namorada que estavam lá no apartamento escutaram o barulho dos tiros e desceram para ver o que estava acontecendo. E dentro desse prédio também tinha um outro senhor que trabalhava no prédio que também escutou os tiros e também foi lá para ver o que estava acontecendo. Eles tentaram socorrer ele, chamaram a ambulância chegou rapidamente no local, mas aquilo foi feito por profissionais realmente, tá? E infelizmente foi tudo muito rápido e o Engin acaba falecendo ali. Lembrando que o Engin, nessa época, ele tinha somente 24 anos de idade. A polícia começa a investigar o caso e apesar de ter 4 pessoas na cena, então tinha a namorada do Engin e os outros 2 amigos e o homem que trabalhava no prédio, não existiam testemunhas oculares, porque os 4 falaram que chegaram depois de escutar os tiros e falaram que não viram a cara dos criminosos. Agora vamos lembrar que os 3 amigos entraram naquele edifício e esses 2 criminosos já estavam lá dentro. Como que eles não viram essas 2 pessoas, né, em momento nenhum? Bom, aqui é muito comum também nos prédios aqui da Turquia que nós temos, né, os andares para cima e tem um andar para baixo no subsolo. Então, todo mundo acredita que os criminosos se esconderam, porque quando entra aqui pelo prédio, tem um lance de escada aqui para cima, né? E tem um lance de escada que vai para baixo, então eles devem ter se escondido aqui, ó, nesse vão aqui. Só que apesar de eles não verem, né, a cara desses 2 homens, esses 2 homens foram filmados por uma câmera de segurança que tinha ali na rua e que nós já vamos analisar. E antes de mostrar essas imagens para vocês, a primeira informação que eu preciso dar para vocês é que o Engin estava morando nesse apartamento há somente 3 meses. Então quem planejou esse crime estava de olho nele e poderia ser muito próximo dele, porque o endereço dele era conhecido somente pelos amigos mais íntimos. Agora, existe também uma possibilidade dos criminosos não ter a informação do novo endereço dele e terem seguido ele naquela noite. Porque a namorada do Engin, que era aquela mulher trans, que também vai entrar na tal teoria da conspiração lá também, tá? Depois, ela falou que percebeu naquela noite que eles estavam sendo seguidos por uma BMW e que essa BMW seguiu eles lá da boate até praticamente em casa. E a polícia vai atrás das câmeras de segurança
de outras ruas ali da região também, eles conseguem encontrar o carro do Engin indo para casa daquele dia. A polícia também percebeu que aquela BMW estava atrás realmente do carro dele. E eles conseguiram também as imagens da BMW saindo do local como numa espécie de fuga. Mas a polícia que falou que eles tinham muitas imagens da BMW, mas eles não conseguiram identificar a placa do veículo. Agora, fora isso, nós temos a câmera de segurança que ficava ali na rua, né, do prédio do Engin. Essa câmera não era a câmera do prédio dele, era a câmera do prédio da frente, mas dá para ver exatamente tudo o que aconteceu. Então a gente consegue ver aqui no canto, ó, que duas pessoas entram no prédio do Engin e a polícia notou que eles estavam usando capuz e que eles tentaram se esconder das câmeras. Então eles andam meio que pelo canto da calçada e a polícia acredita que os criminosos sabiam da existência dessa câmera que ficava do outro lado da rua e que possivelmente eles estiveram naquele local antes para examinar. E tudo foi feito com muito profissionalismo. Bom, então esses dois homens entram no prédio e depois de 15 segundos o carro do Engin chega. E ele para ali na frente e a namorada junto com os outros dois amigos saem do carro e entram no prédio também. Bom, os amigos passam pela escada e falaram que não viram os dois criminosos que tinham entrado no prédio segundos antes deles. Depois disso passam aproximadamente 3 minutos. Agora nós vemos o Engin voltando a pé e ele está correndo, provavelmente para fugir da chuva, e depois de um tempo ele entra no edifício e segundos depois dos tiros, os dois criminosos são vistos novamente fugindo do local. Depois de alguns minutos, nós vemos também a namorada do Engin saindo. Ela vai até o interfone do prédio que ficava na frente, porque ela conta que queria tentar chamar alguém para socorrer ele antes da ambulância chegar. E ela chega a repetir isso depois, e os vizinhos que estavam dormindo contaram que depois que acordaram com o barulho do interfone, sem entender nada, alguns deles até desceram para tentar ajudar, mas infelizmente não conseguiram salvar ele. Bom, e apesar dessas imagens aí serem importantíssimas para essa investigação, as imagens são de péssima qualidade, né? Isso aqui aconteceu em 2008, as câmeras de rua daquela época não tinham uma qualidade boa, até hoje em dia não tem tantas câmeras que têm qualidade boa, né? Imagina naquela época. Então, apesar da polícia ter divulgado essas imagens para a mídia, ninguém conseguiu confirmar a identidade desses dois criminosos. Agora, mais importante que isso ainda, é uma mensagem que foi enviada para o telefone do Engin, naquela mesma noite, pouco tempo antes dele chegar em casa. Foi enviada uma mensagem para o telefone dele dizendo: não vá para casa, eles vão atirar em você. Essa imagem foi realmente recebida pelo telefone do Engin, né? Mas infelizmente ele não visualizou. E entrou lá e tudo aconteceu. Agora, o estranho dessa mensagem aqui, que é importantíssima também para a investigação, apesar dela ter sido confirmada pela polícia, eles falaram que eles nunca conseguiram identificar quem enviou aquela mensagem. Fora isso também, ali nos primeiros dias de investigação já, os próprios amigos do Engin, não é um, não é dois, não são três, não são quatro, são vários amigos dele e membros da comunidade ali também que acompanharam todo o caso, falaram para a polícia e falaram para a mídia que o caso seria solucionado logo logo, que de repente dali a 2, 3 dias eles iriam encontrar os criminosos, porque todo mundo da comunidade já sabia quem que tinha feito aquilo com o Engin. E outra coisa também interessante é que um dos amigos dele deu uma entrevista, né, para a mídia e tal, para a TV turca, e ele fala essa mesma história aí, né, que todo mundo já sabia, logo logo eles iam prender e tudo. E o repórter ainda pergunta para ele: então, se você sabe, fala pra gente qual que é o nome dele, então, né, quem que eram aqueles atiradores, quem contratou os atiradores, por que isso tudo aconteceu. E esse menino fala: desculpa, eu não posso dar essa informação para vocês. Ou seja, ele sabia da informação e ele fala: porque a investigação está em andamento e eu não quero me comprometer. Agora, fora isso, nós temos muitos números que foram ali. Isso até é estranho aqui pra mim, tá? Porque eu nunca vi tantos números assim serem divulgados numa investigação aqui de um caso turco. E eu até vou ler, tá, gente? Porque senão eu vou me perder aqui todo no caso. Bom, a polícia também coletou o depoimento de 498 pessoas ali logo nos primeiros dias de investigação.
Fora isso também, eles identificaram e investigaram 150 telefones que deram sinal ali perto do apartamento do Engin entre as 6 e 6h50 da manhã. E além disso também, a polícia ainda vai grampear o telefone de 82 pessoas e vão escutar todas as ligações dessas 82 pessoas por aproximadamente 3 meses. Esses 82, na verdade, eram os primeiros suspeitos que a polícia tinha nesse caso aqui. Mas depois desses 3 meses, a polícia falou que não encontrou nenhuma informação relevante ao crime, nada que pudesse levar aos verdadeiros culpados dessa história toda. E no final dessa primeira investigação aí, a polícia então tinha um total de 22 suspeitos. E apesar de toda essa investigação aí, né, que parece que foi muito grande e tal, muita gente envolvida, tudo isso, foram passando os meses e a polícia acabou arquivando o caso depois por falta de provas. E depois do arquivamento, os pais do Engin voltaram na mídia para pedir que a investigação continuasse, mas mesmo assim nada foi feito. Até o ano de 2019, que foi 11 anos depois do crime, e foi nessa época então que o caso foi reaberto novamente. Por quê? Porque nessa época a delegacia recebeu 2 cartas de 2 detentos que estavam presos em um presídio de Istambul. E eram 2 cartas separadas, tá? De 2 pessoas. E parece que as 2 tinham os mesmos detalhes. Além disso também, esses 2 detentos deram a inicial do nome e do sobrenome de todos os envolvidos nesse plano aqui de tirar a vida do Engin. Ah, e outra coisa, tá? E esses 2 presos ali, eles foram presos por roubo e fraude. Bom, a polícia falou que estava investigando as tais cartas lá também, e também nessa época os pais do Engin reapareceram na mídia, porque aqui a esperança volta novamente, né? E enquanto isso, essa equipe da polícia vai atrás das pessoas que foram mencionadas nas cartas e também começa a analisar todos os arquivos do caso novamente, incluindo outras novas 40 denúncias que foram feitas pelo telefone nos últimos 11 anos. Aqui nesse ponto, eles já tinham coletado o depoimento de 780 pessoas. Os 498 que foram coletados na época estão incluídos nesse cálculo aqui, tá? E outra coisa também que é importante falar é que desses 780 pessoas aí que deram seus depoimentos, muitos deles são pessoas extremamente ricos, empresários, né, de sucesso aqui. Artistas famosos também estão nessa lista. Então, nessa época aí, né, de 2019, parecia que, então agora eles vão solucionar o caso, né? Estão chamando todo mundo de novo e tal para conversar. Mas, no final das contas, a polícia volta ali alguns meses depois e fala para a mídia que, infelizmente, ainda continuava sem solução, porque eles não tinham como identificar os 2 criminosos que estavam naquela câmera e todas as informações que eles receberam, não existiam nenhuma prova concreta, nenhuma evidência que levava, né, que eles poderiam então estar prendendo aquelas pessoas, né? Enfim, isso aqui também, eu não sou advogada, é claro que tem toda uma questão aqui de leis para se colocar uma pessoa na cadeia. Mas, no final das contas desse caso aqui, realmente, o que a polícia falou? A polícia falou que, olha, a não ser que o próprio culpado venha aqui e dê sua confissão, fala, olha, fui eu que fiz, ou fui eu que contratei, enfim, tal. Se isso não acontecer, a gente não pode prender ninguém. E até hoje, realmente, nenhuma pessoa foi presa em conexão com esse caso aqui. E agora nós estamos em 2025, né? Segundo a lei da Turquia, depois de 20 anos, se o caso não tiver solução, então o caso acaba sendo prescrito, acho que é assim que se fala, né? Se eu estiver falando errado, os advogados aí de plantão me corrigem aqui nos comentários, né? É por isso que é muito importante e por isso que a própria comunidade LGBT também está fazendo um barulho aqui, recente, tá? Tentando colocar esse caso novamente na mídia para que o caso seja reaberto, porque se isso não acontecer, realmente a partir de 2028 nada mais acontece. Agora, falando na família do Engin, dá até um aperto no coração, sabe? Porque eu li muitos artigos sobre o pai do Engin que anos ficou tentando manter esse caso na mídia para que ninguém esquecesse a história do filho. E tem muitos artigos mostrando as fotos do cemitério onde o pai colocou ele. Ele cuida com muito carinho do cantinho do filho
E ele até comprou uma fonte de água, que é essas águas de poço aqui, que está lá para todo mundo usar, e tem o nome do Engin na fonte, e por muitos anos mesmo ele ficou lutando ali. Eu não sei sinceramente o que aconteceu com o pai do Engin, porque a última notícia que eu consegui dele foi do ano de 2022. Bom, fora o pai do Engin, também nós temos a mãe dele, que sofreu durante muitos anos, e logo depois do crime acontecer, ela foi internada diversas vezes em hospitais para tratar de depressão, e saiu na mídia também que ela acabou perdendo, né, o emprego dela lá como bancária, porque depois que o filho partiu, ela não conseguiu mais fazer nada. Então é muito triste, né, saber desses casos aqui, porque além da pessoa que perde a vida, a família inteira perde um pedacinho delas também. Bom, e agora vamos falar sobre as teorias da conspiração que surgiram. Algumas fazem sentido e outras, na minha opinião, não. Mas enfim, vou passar todas as informações para vocês aqui. A primeira teoria inclui a namorada trans que o Engin tinha na época. Lembra que eu falei para vocês que o Engin, ele era um homem muito namorador? Então, além da namorada, ele também ficava com outras pessoas. E amigos contaram que essa namorada era muito ciumenta com ele e que o Engin já não estava mais querendo ficar com ela, sabe? Ele estava querendo terminar essa relação, e a namorada também sabia que ele queria terminar com ela. Então, nessa teoria aí, eles acreditam que a namorada teria contratado ali os dois homens e tal para se vingar do Engin. Lembrando que foi ela, né, que falou para a polícia da BMW, tem tudo isso. A gente vê também ela muito desesperada depois de tudo acontecer, tentando apertar interfone de vizinho, mas isso também não prova nada, né? Pode ter sido tudo um show ali também. Enfim, mas eu duvido meio um pouco dessa teoria aí da namorada. A teoria número 2 junta com a teoria número 3 também. Bom, na época da investigação, a polícia divulgou que antes do crime acontecer, o Engin recebeu uma grande quantidade de dinheiro na sua conta bancária. E que esse dinheiro tinha sido depositado por um empresário muito rico de Istambul. Fora isso, a polícia também divulgou que no computador do Engin tinha uma lista de mais de 100 nomes de mulheres, e entre elas estavam algumas famosas, e todas elas eram extremamente bonitas. Agora, diante de todas essas informações, a teoria 2 seria que o Engin teria essa lista aí de nomes de 100 mulheres, porque ele poderia estar envolvido com o comércio, não sei se é assim que se fala, mas de acompanhantes de luxo. Não de damas da noite, tá? Porque é diferente de damas da noite, né? Que dormem com a pessoa lá, né? Por dinheiro e tal. E acompanhantes de luxo, que são mulheres que só saem com empresários ricos para uma reunião. Essas coisas assim, você sabe o que é, né, gente? Que eu tô falando aqui. Então ele teria relação com isso. E tanto dama da noite como acompanhantes de luxo aqui na Turquia são coisas totalmente proibidas no país, tá? Se você for pego fazendo isso, você é preso. Bom, então, na teoria número 2, eles acham que, como tinha esses nomes assim, dessas mulheres aí, a família de uma dessas mulheres, porque tinham muitas que eram ali de famílias muito conhecidas, né, e tal, que estavam na lista dele. Então, a família dessas mulheres teria contratado esse grupo aí para tirar a vida do Engin, em nome da honra, porque ele estaria fazendo aquilo com uma das filhas deles, né, dessas famílias. Entenderam, né, gente? Bom, e nessa teoria aí, então, que eu estou juntando a 2 e a 3, essa seria a 2, né? A 3 inclui esse negócio aí de acompanhantes de luxo. Nesse esquema, muitas pessoas acreditam que um empresário famoso, não é famoso, mas um empresário que tem muito dinheiro aqui na Turquia, que foi um homem que realmente foi na delegacia dar o seu depoimento para a polícia. Esse homem, ele depositou, né, muito dinheiro lá na conta do Engin, e as pessoas acreditam que esse empresário teria contratado aí não só uma acompanhante de luxo, agora nesse caso seria talvez uma dama da noite ou algo parecido nesse esquema do Engin, e teria pago aquele dinheiro, por isso a grande quantidade de dinheiro na conta, e então o Engin, olha que teoria louca, gente, o Engin teria filmado esse empresário ali nas posições, né, nas situações íntimas, e estaria fazendo ali uma chantagem com as fotos com o tal do empresário, e por isso que o empresário tirou a vida dele. Essa teoria que eu acho mais absurda ainda, tá, gente? Porque inclui um monte de informação que não foi comprovada.
E outra coisa também sobre essa teoria 2 e a 3, as duas, essa lista aí de nomes de 100 mulheres, a polícia só divulgou, tinha uma lista de nomes de 100 mulheres. Todas, a gente verificou que são todas muito bonitas e algumas famosas. Quem disse que aquilo ali seria acompanhante de luxo? Quem disse que aqueles nomes ali, aquela lista que ele tinha no Word, no Excel, sei lá eu, aonde, não era a lista de convidados de uma festa dele? Lembra, gente, que ele fazia essas festas, as festas dele eram as mais badaladas de Istambul. Gente muito rica, gente muito famosa, e a gente sabe que nesse tipo de festa, o promoter, que no caso o Engin também, né, fazia o trabalho de promoter, ele sempre convida pessoas muito bonitas, porque onde tem pessoas muito bonitas, vão pessoas muito ricas. Todo esse esquema que a gente conhece. Então, eu acho, na minha opinião pessoal, eu acho meio absurda a teoria 2 e a 3. Agora, ainda mais absurda a teoria 4 pra mim, tá? Porque a teoria 4 envolve a venda de substâncias ilícitas. Gente, só porque é balada, tá? Só porque é um caso de uma pessoa da balada. Então, muitas pessoas acreditam que o Engin, que era uma pessoa que não fumava, não bebia, não usava ilícitos, comia muito bem, cuidava do corpo, que o Engin, mas isso também não diz nada, né? Mas enfim, que o Engin então teria ali participado da venda de ilícitos na noite e tal, e assim então os caras que vendem os ilícitos teriam tirado a vida dele porque alguma coisa deu errado ali na venda dos negócios. E agora vem a teoria 5, que eu acho mais provável. Bom, tem uma... Lembra que eu falei que o Engin tinha sociedade com uma balada, esqueci o nome agora, gente, Andor, Andon Bar. E um pouco antes do que me acontecer, é comprovado realmente que um dos sócios desse mesmo bar aí queria que o Engin vendesse a parte dele. E eles tinham tido uma reunião sobre essa venda aí e o Engin negou, falou, não quero vender minha parte, eu quero continuar com a minha parte aqui. E o outro cara teria brigado com ele, falado, não, vende isso aí. Enfim, então as pessoas acreditam que por causa dessa briga aí de venda, de negócio, não sei o quê, esse sócio poderia estar ligado, né, teria contratado então essas pessoas para tirar a vida do Engin. Essas são as 5 teorias, tá? Mas eu acredito que muita gente sabia. Muita gente deve ter dado nome realmente para a polícia. Olha, foi tal pessoa, junto com tal, ele contratou, os outros dois, esse e aquele. Teve muitas denúncias, né? A gente sabe, pelas informações que foram dadas, que a polícia suspeitava de quem cometeu toda essa atrocidade com esse menino de 24 anos. E agora nós vamos lembrar uma coisa, o Engin fazia parte da comunidade LGBT. E eu acho, sinceramente, lendo alguns artigos aqui de jornais, de alguns repórteres aí, meia boca, eu acho que ele foi esquecido. Que, na verdade, ninguém se importa. Olha que triste, gente, ninguém se importa. Muitos, na minha opinião, acharam que a culpa foi do próprio Engin. Sabe assim? Da própria vítima. Até essas teorias loucas que surgiram dele aqui, de tentar inventar uma história para falar mal da vítima. Ai, vamos, ó, o cara era lá da comunidade, o cara, né, trabalhava em balada, o cara não prestava nada. Sabe assim? Para que investigar esse caso? Para que solucionar? -1. Olha que terrível, gente. -1. É muito triste isso. É muito triste o que a comunidade passa só por nascer. É por nascer, tá, gente? Eu falei isso no outro vídeo aqui do Ahmet Yildiz. Quem não assistiu o caso do Ahmet Yildiz, vai lá assistir. É um caso totalmente diferente desse que eu estou contando hoje, tá? Nós temos uma família que não estava junto dele. Aqui, no caso do Engin, nós temos uma família ali que apoiou o filho durante todo o tempo. E eu acho triste a questão das pessoas não terem empatia pelo outro. No caso do Engin e outros casos também. Então não deixa a história dele morrer, tá? Não deixa a história dele ser esquecida. Eu espero que o caso seja solucionado antes de 2028, que esses criminosos fiquem na cadeia até o resto da vida deles, porque é isso que eles merecem. Tirar a vida de um menino que tinha 24 anos, batalhador, não devia nada a ninguém, fazia tudo muito... Os amigos também falaram muito dele, sabe? Sobre isso, falaram, olha, o Engin era um cara muito honesto, muito sincero, muito amigo. E muita gente não entendia como que ele tinha inimigos por ser essa pessoa do bem.
E para muitos acham que o pecado dele foi ele ser um membro da comunidade. E muitos aplaudem os criminosos. Eu não vou falar nada, gente, porque eu fico até nervosa. Bom, esse é o vídeo de hoje. Não esquece de curtir o vídeo. Deixa também um comentário aqui para me ajudar no engajamento. Se inscreve no canal se você não for inscrito. Um beijo grande e eu vejo vocês no próximo vídeo.